Olá, gente, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula 3, falando aqui da legislação brasileira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Veja bem, desde 2010, nós temos em vigor a Lei 12.305, onde cada município, cada estado tem que possuir a sua política de resíduos sólidos. Como tratar os resíduos sólidos? Qual é o objetivo disso? Buscar atenuar os impactos do lixo na nossa sociedade, certo? Mas vocês veem aqui essa imagem, pessoas que são chamados catadores de lixo, eles são pessoas que trabalham manuseando, se expondo aos riscos desses lixões, né? Catando nos resíduos sólidos a questão da sua própria sobrevivência. E aqui ao lado você vê a chegada do caminhão coletor que despeja esse material dentro dos lixões. E observe que essas pessoas, elas não têm o preparo adequado, o treinamento para usar o equipamento de proteção individual, para que não vá se expor ao risco de pegar uma doença e que possa comprometer sua própria vida. Mas isso é uma realidade do país. Essas pessoas, tá? Embora a lei brasileira diga que elas não devam estar aí, tá? Essas pessoas, elas estão expostas a esse tipo de risco, certo? Vamos observar essa outra imagem aqui. Essa imagem, ela é bem peculiar nossa. Até pouco tempo, dentro do município de Santana, nós tínhamos essa lixeira a céu aberto, localizada aí próxima à rodovia do Cacerro, onde, né, as pessoas tinham essa certa exposição, urubus viviam aí tranquilamente, próximo de linha de transmissão de energia, tinha situações de queimada, problema com poluição, que causava acidente de trânsito devido à proximidade com a rodovia, né? Mas hoje, felizmente, essa lixeira ela está, entre aspas, desativada, porque muita gente ainda joga lixo lá. É uma responsabilidade da prefeitura ter que cuidar desse espaço, mas o que infelizmente não acontece. Então isso aí é um problema de ordem ambiental que tem que ser visto pelo poder público municipal no sentido de melhorar a condição desse ambiente. Essa outra imagem aqui, que mostra uma queima muito grande de lixo, é no município de Oiapoque, né? Onde tem uma máquina velha, uma máquina pesada velha aqui, tem um resto de construção, vários animais aqui, e isso é na margem de uma via vicinal, é uma estrada de terra. Então muitas pessoas passam aí. Então isso é um risco social, né? Um risco social, um risco ambiental, e que até os dias de hoje continua acontecendo lá. Aí essa terceira imagem, vocês vão ver que já existe um relativo controle do lixo. Isso é no aterro sanitário de Macapá, certo? Onde deposita todo o lixo, onde se tem um controle do processo de decomposição, onde já se tem uma empresa que é responsável por controlar a utilização desse espaço. Aqui novamente, do aterro controlado de Macapá, aterro é porque se joga a terra em cima do lixo e vai montando essas montanhas, certo? Aqui é uma imagem que mostra máquinas pesadas, uma caçamba que vai despejando, e essas máquinas vão distribuindo essa terra sobre a camada do lixo. Esse processo ele vai entrar em decomposição, né? Vai ter uma produção de um gás chamado gás metano, mas que existe fuga para esses gases porque não ocorre explosão, como aconteceu ultimamente naquela área lá do Rio de Janeiro, certo? Novamente aqui você observa que existem as camadas de lixo, são as camadas do aterro que vai ficando cada vez mais alto, mas bem ao fundo vocês podem perceber que existe uma vegetação, existe ainda uma característica de espaço natural dentro do aterro controlado de Macapá. E lá ao fundo, aquelas torrezinhas, aqueles fios elétricos que estão aparecendo, são as linhas de transmissão de energia da cidade, certo? Então, observem que a dinâmica de crescimento desse aterro, ele pode no futuro comprometer, tá certo? Até a própria funcionalidade dessa rede de transmissão, porque existe uma faixa de segurança dessa rede de transmissão que não pode ter pessoas, então automaticamente nesses aterros controlados trabalham pessoas invadem porque o acesso realmente é muito facilitado, certo? E agora nós vamos ver alguns resíduos e seu tempo de decomposição no meio ambiente. Vamos lá.
por tempo indeterminado. Veja aí, pneus de veículos. Hoje a nossa frota de veículos ela aumenta a cada dia. Automaticamente nós vamos utilizar uma maior quantidade de pneus. Então por isso é importante que as borracharias, as empresas que fazem a troca de pneus de veículos, recolham esses pneus para que eles possam ser reciclados, certo? A mesma coisa a questão da cerâmica. A cerâmica que é utilizada nas obras de construção civil, lajota, azulejo, elas têm um tempo indeterminado para fazer o processo de sua decomposição. Por isso, deve ser recolhido esse tipo de lixo. De 100 a 200 anos, as barras de ferro, também muito utilizadas hoje, principalmente pela indústria da segurança pública, né? Dado nossos níveis de violência, a gente utiliza muita grade, muita proteção nas nossas casas, e essas barras de ferro ela leva de 100 a 200 anos para se decompor, por isso a necessidade de serem sempre reciclados. Mais de 100 anos também a questão das garrafas plásticas, né? As garrafas PET, água mineral, refrigerantes, suco, tudo isso deve ser recolhido para reciclagem, dado o tempo muito longo, mais de um século que ele tem para se decompor. Da mesma forma, as sacolas plásticas que a gente utiliza muito hoje, principalmente que os nossos supermercados ainda não adotaram uma política de buscar sacolas alternativas de tecido que levam mais tempo para que a pessoa possa levar ao supermercado. Então aí você vê que as sacolas plásticas elas levam mais de 100 anos para se decompor, certo? E em torno de 400 anos são os equipamentos de metal. Então os equipamentos de metal, além deles produzirem uma questão que é da oxidação, que é um risco de transmissão de tétano, em torno de 400 anos esses equipamentos de metais, como principalmente do alumínio, ele leva para se decompor na natureza. Ok, pessoal? Essa é a complementação da nossa aula 13, a nossa parte 2. Amanhã, dia 6, eu estarei das 14h30 às 17 horas disponível no nosso grupo de WhatsApp para que a gente possa conversar mais e discutir um pouco mais esses assuntos. Valeu, um abraço a todos.